Os irmãos encontraram? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos. Pedir a Deus que fale ao seu coração. Quero trazer uma reflexão rápida dentro desse texto e pedir que Deus fale ao seu coração. Amém? Juízes, capítulo 16, a partir do verso 16, que diz assim, a versão que estou aqui é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Como todos os dias ela o importunasse com a sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre de minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato, eu ficaria tão vulnerável como qualquer outro homem. Podem sentar. O livro dos Juízes é um desses livros que pouco se fala a seu respeito. O livro dos Juízes, ele conta a história do povo hebreu após a conquista da terra prometida. Quando Deus já havia feito com que o povo dele atravessasse o Jordão para receber a terra que Deus havia dito muito tempo antes que daria a este povo por herança. O livro dos Juízes retrata o fato de o povo estar tomando posse dessas terras. Ele conta sobre a morte de Josué, o grande líder Josué. E a gente observa uma coisa interessante. Quando Moshe morre, Deus levanta Josué. Mas quando Josué morre, ele não se preocupa em levantar um sucessor a ele. Aí se você ler o capítulo 2 do livro dos Juízes, você vai ver no verso 10, um versículo que choca o meu coração. E diz que levantou-se uma geração após aquela que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos para com o seu povo. Então o povo, depois de receber a bênção de Deus, a terra que Deus havia dado a eles, eles começam a sair da presença de Deus. Eu penso que Josué não se preocupou em trazer e ensinar a alguém, além de Deus, os mandamentos do Eterno, para que propagasse isso, passasse adiante. Por isso levanta-se uma geração que não conhecia muito daquilo. Então o povo começa a se misturar e começa a corromper-se. E eles vão se corrompendo e tornando-se escravos de nações pagãs, a qual Deus havia dito que eles deveriam expulsá-las daquela terra a qual eles tomariam posse. O nome do livro em hebraico é Shofetim, que quer dizer juízes. Deus havia dado isso a este povo, mas eles começam a pecar e a errar. Aí toda vez que o povo está escravo, eles oram, Deus ouve a oração e levanta um juiz. E vários juízes foram levantados. Jefté, Débora, Gideão,
Esses juízes foram levantados nesse período. Acredita-se que o escritor desse livro tenha sido, pensam alguns teólogos, que tenha sido Samuel. Não se sabe ao certo. Mas a verdade é que o livro dos Juízes tem uma lição muito profunda para mim e para você. Só que o livro dos Juízes, ele, a partir do capítulo de número 13 até o capítulo 16, ele vai trazer a história de um dos grandes juízes que houve em Israel, Sansão. Sansão foi alguém separado por Deus desde o ventre materno. Você sabe que Manoá e sua esposa eram avançados de idade e todos os dois, de maneira alguma, poderiam ter filhos. E a esposa de Manoá, ela era estéril. Mas um dia ela estava trabalhando no campo e de repente apareceu o anjo do Senhor. E quando a Bíblia usa a expressão anjo do Senhor nesse texto, ali não era um anjo qualquer, ali não era um simples anjo mensageiro, mas quando fala anjo do Senhor, está tratando ali do próprio Deus, teofanicamente apresentando-se àquela mulher. E ele disse a ela: mulher, tu terás um filho. Você vai ter um filho, e esse menino, ele vai crescer, e durante o período gestacional, você preocupe-se em não beber bebida forte, não comer nada impuro, porque essa criança, ela será nazireiro, consagrado, dedicado ao Eterno. E ele livrará o povo de Deus da mão dos filisteus, os inimigos daquela época. A mulher vai para casa, conta a história ao marido, e o marido fica assim meio sem acreditar naquilo. Aí ele faz uma oração e diz: Deus, se realmente foi o Senhor que falou, traz de volta aqui o varão que falou isso. E um dia está lá a mulher, outra vez trabalhando no campo, e se apresenta de novo Deus. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre aquilo que Ele disse que faria. Mulher, eu vim te dar o recado outra vez aqui. Ela corre e vai chamar Manoá. Ele dá o recado e diz a mesma história. Mas aí é interessante que Manoá diz: olha, espera um pouco aqui, eu vou fazer aqui uns alimentos para o Senhor e volto já, traz os alimentos. E Manoá faz uma pergunta e diz: me fala uma coisa, me diga seu nome, porque quando acontecer, eu quero lhe procurar. Você sabe o que ele disse para ele? Por que você pergunta o meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Sabe quem estava lá, irmão? Era o próprio Deus, que ele tinha ido ali para fazer uma promessa, e essa promessa se cumpriu. A mulher, ela tem um filho, ela passa o período gestacional, ela se preocupa em não se misturar com nada impuro, não comer nada impuro, não beber nenhum tipo de bebida, e nasce uma criança, e eles põem o nome dele de Sansão. O nome Sansão significa como o sol. E o menino vai crescendo. E Deus começa a excitar a Sansão para que ele vire o inimigo dos filisteus. Porque através dele, Deus queria livrar o povo. Eu acho interessante, irmãos, que Deus deu algo a Sansão, que Deus jamais, em toda a história do campo sagrado, Deus não deu a ninguém. Só Sansão que tinha isso. Quando o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, vinha sobre ele, ele recebia uma força excomunal, irmão. Ele tinha uma força extraordinária, como nunca ninguém teve. Os pais de Sansão ensinam ele as leis de Deus. Ele tinha conhecimento das leis de Deus. Ele sabia de sua consagração para Deus.
Ele sabia que ele era um escolhido de Deus. Só que o tempo vai passando. Sansão passa da sua adolescência. Sansão entra na sua juventude. E Sansão começa a afastar-se do projeto de Deus para a sua vida. Se você ler toda a história de Sansão, você vai perceber que Sansão se enamora com uma moça das terras de Timná, uma filisteia. E a expressão Timná no hebraico é aquele que desce. Então você percebe que Sansão, ele é consagrado a Deus, mas ele já começa a descer do projeto de Deus para a sua vida. Só que aquele casamento não deu certo. Os pais de Sansão haviam dito para ele: não existem tantas moças aqui, você vai escolher logo uma filisteia. Ele disse: é essa que eu escolhi, é essa que eu quero. Você sabe que Sansão um dia está descendo na casa atrás dessa moça, e de repente ele é atacado por um leão. A Bíblia nos informa que quando ele é atacado por aquele leão, Sansão, o Espírito de Deus toma conta dele de uma tal maneira com que ele rasga aquele leão ao meio, como se rasga um cabrito. Ele vai para a casa dela. Alguns dias depois, Sansão volta lá aonde estava o leão. E quando Sansão volta lá onde estava o leão, tinha mel naquele leão. E Sansão toma um favo de mel do leão morto e leva até onde estavam os seus pais, mas o texto diz: e ele não fez saber ao seu pai e à sua mãe de onde ele havia tirado aquele mel. Eu ouvi outro dia um pastor dizer que o irmão estava pregando e disse: olha, todas as vezes que você matar um leão, você vai depois ter a sua vitória, você vai conseguir ter mel. Só que Sansão era um nazireu, irmão. Sansão não podia de maneira nenhuma chegar perto de um cadáver. Aquele mel para Sansão era algo impuro. Então Sansão parece que está brincando com as coisas de Deus, mas mesmo assim Deus se utiliza daquilo para fazer com que Sansão se levante contra os filisteus. Sansão, há uma guerra e uma briga, porque os filisteus, na época do seu casamento, ele faz ali um enigma. E os filisteus insistem tanto com sua esposa que ela vai perguntar a Sansão e ele acaba revelando a ela o enigma. E eles tinham feito uma aposta que se eles descobrissem o enigma, Sansão tinha que dar algumas vestes festivas a eles, e se não, eles dariam as vestes a Sansão. Eu sei que depois, por fim, a história diz que eles disseram à mulher, tanto a ela como seu pai, que se não revelasse, eles todos morreriam. E Sansão revela a ela, depois de ela muito importunar, e ela revela os inimigos, e eles descobrem que Sansão tem que arrumar aquelas vestes, mata os filisteus e entrega as vestes àqueles príncipes. Só que Sansão se revolta e vai na seara dos filisteus, amarra 400 raposas, se não me falha a memória, e toca fogo na seara dos filisteus, e nisso começa uma guerra entre Sansão e os filisteus. Sansão era um homem tão cheio de Deus, irmão, que nada podia parar isso. Você sabe que um dia se levantam 1000 filisteus para matar o Sansão, mas ele, com a queixada de jumento, ele mata todos aqueles homens, 1000 homens.
E depois daquela batalha, Sansão, ele fica com muita sede. E ele faz uma oração e pede a Deus: Deus, depois de ter dado tantos livramentos, agora o Senhor vai permitir que o seu servo morra? A oração de Sansão foi ouvida, e Deus fendeu uma rocha ao meio, e daquela rocha brotou água, e aquele lugar foi colocado o nome de En-Hakoré, que em hebraico significa a fonte do que clama. A Bíblia nos diz que Sansão julgou Israel durante 20 anos. Enquanto ele estava julgando, eles sempre eram vencedores contra os filisteus. Só que você observa que Sansão vai decaindo. Sansão à noite vai a Gaza. E em Gaza ele se enamora de uma prostituta. Ele fica à noite com essa prostituta. E os filisteus planejaram destruí-lo e fizeram campanha para poder pegar o Sansão. Fecharam a cidade. Fecharam os portões de Gaza. Os portões de Gaza pesavam toneladas. Mas à meia-noite, a Bíblia diz que Sansão desperta. E quando ele vai até o portão, ele percebe que o portão estava fechado, e ele arranca aquele portão e ele sai subindo os montes com um portão nas costas. Isso só podia acontecer com um homem cheio do Espírito de Deus. Só que agora, irmão, aqui nós chegamos no capítulo 16. Sansão se enamora de uma moça filisteia, por nome de Dalila. Dalila com certeza era muito bonita. E Dalila persuade a Sansão para saber de onde ele vinha essa força espinal que ele tinha. Como é que ele era tão forte? Qual é o segredo? O que ele tinha feito? Os príncipes dos filisteus se juntaram e eles disseram: nós te daremos mais de 1000 moedas de prata se tu conseguir revelar o segredo da força dele. Começa a investida para que Sansão revele o seu segredo. Primeiro ela pergunta e ele brinca com ela. Diz: se você amarrar o meu cabelo, cordas novas que nunca ninguém usou, eu ficarei fraco. Ela o amarra e Sansão não percebe que ele está dormindo com o inimigo. Aí ela diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E o texto é bem claro em dizer que ele quebra aquelas cordas como se elas estivessem com fios queimados. Aí nós chegamos aqui no texto que eu li. Por 3 vezes Dalila insiste. Na 4ª vez ela diz a ele: tu parece que não me ama, porque você está brincando comigo, Sansão. Mas aí o texto diz que ele importunou de tal maneira que Sansão apoderou-se dele, uma impaciência, em outra versão, de matar. Aí Sansão revela o segredo dele. Sansão diz: eu sou nazireu de Deus, eu fui consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. O próprio Deus me escolheu. O próprio Deus permitiu que eu viesse a essa terra com um propósito, para livrar o seu povo. Tudo que eu tenho veio de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Foi Deus que me deu. Eu sou de Deus. Sou consagrado a Deus. Mas porém, no dia em que no pacto
No dia em que eu quebrasse o pacto, eu rapasse a minha cabeça, e eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: o pacto não estava nos cabelos, mas na consagração de Sansão com Deus. A questão não era o cabelo, a questão não era o óleo, a questão não era nada disso. A questão era entre Sansão e Deus. Deus escolheu Sansão e Deus usava ele porque Deus queria usar. Mas Sansão já vem de um caminho de quebrar regras do que Deus havia dito que não fizesse. E ele abriu o jogo, e o que me chamou a atenção nesse texto é que ele diz: no dia que cortasse o meu cabelo, eu seria como qualquer outro homem. Sansão tinha ciência de que quando ele quebrasse o pacto com Deus, ele seria como qualquer outro homem. Dalila percebe que ele havia aberto o seu coração. Manda rapar sua cabeça. E Sansão se tornou como qualquer outro. O que isso tem a nos ensinar? O que esse texto tem a nos ensinar? Por que Deus permitiu que isso aqui viesse hoje falar o meu e seu coração? Sansão tinha ciência de que ele não era um homem comum. Ele era de carne e osso. Você não pode pensar que Sansão era musculoso, até porque os judeus não têm essa aparência. A força que vinha na vida dele é porque o Espírito de Deus, ele entrava no corpo de Sansão. É porque o próprio Deus usava ele quando Deus queria usar. E tudo que ele tinha, ele só tinha porque Deus estava na vida dele. Mas no dia em que ele quebra a regra, o pacto, a aliança entre ele e o Eterno, Deus retira dele o Espírito. E o versículo que me dá nele é quando Dalila diz, depois de ter rapado sua cabeça: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele diz: sairei e irei como das outras vezes. Mas ele não sabia que Deus já tinha se retirado dele. E ele se tornou como qualquer outro homem. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, com muito temor e tremor. Eu e você somos pessoas comuns. Eu e você ficamos doentes. Todo dia eu tomo omeprazol, porque durante a minha vida, a minha trajetória ministerial, já passei muitos dias de jejum, e hoje eu tenho problemas de estômago por ficar dias e dias em jejum, e hoje eu sinto muita azia, então todo dia eu tenho que tomar um omeprazol. Eu sou de Deus, Deus está na minha vida, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, mas eu fico doente, eu sinto dores no meu corpo às vezes tem problema, às vezes falta dinheiro, tem dificuldade, mas uma coisa é verdade: o que não nos torna comum como os demais é porque Deus, irmão, Ele habita dentro de mim, de você. Ele mora dentro de mim, de você. Lembra o que Jesus disse à mulher samaritana? Quando a mulher samaritana começa a indagar a Jesus, com a sua teologia perturbada, quando Jesus revela-se a ela, dizendo quem Ele é. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês nessa noite: Deus conhece até as entranhas de qualquer ser humano. Quando Jesus pede água àquela mulher, ela começa a indagar: tu sendo judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. Jesus já começa quebrando uma regra, tanto do judaísmo como da etnia. Porque jamais um judeu
mas Jesus queria salvar ela, irmão. Então Jesus não estava preocupado com nada com religiosidade humana. A preocupação dele não era essa. A preocupação de Jesus era salvar a alma da Samaritana. Jesus pede água para aquela mulher, e aquela mulher vem com a sua perturbação, e ele diz: mulher, se tu soubesse quem é que te pede, tu lhe pediria e ele te daria. Sabe por quê, irmão? Porque quem pede ele dá, quem clama ele dá, quem pede a ele. Eu nunca vi um crente, uma pessoa com o coração quebrantado, contrito, pedir algo a Deus e Deus não dá. Aí ela pergunta: tu és maior que nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Aquele poço já tinha milênios de anos. Aí ele diz: mulher, Jacó já passou, Jacó já era, mas eu, mulher, se você me pedir a água que eu te der, ela não é como essa água aqui não. E aqui, irmão, aqui era uma fonte, um olho de água, ali brotava água pura e viva. Aí Jesus disse: a minha água é melhor do que essa água. Na hora que Jesus começa a falar disso, ele diz: olha, se você beber da água que eu lhe der, vai dentro de você, vai produzir uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus fala disso, acende a luz e ela pensa: então me dá um pouco dessa água. Aí Jesus diz: vai, chama o seu marido. Aí disse: não tem. Jesus: agora tu disse bem. Agora você revelou a verdade. Porque eu sei que você teve 5 e o que você tem agora ainda não sei. Aí ela percebe que Jesus, ele conhecia até o âmago da água. Aí ela entra na teologia perturbada, perguntando a Jesus: onde é que se adora? Se é no Monte Gerizim, em Jerusalém. Jesus disse: mulher, tu não entendeu ainda o mistério. O mistério não é esse, mulher. A adoração não é localidade. A adoração não está em espaço físico. Sabe por quê? Porque Jesus estava trazendo uma nova mentalidade, dizendo: o eterno Deus Todo-Poderoso, Ele quer morar dentro do homem. A adoração é feita aqui, irmão. É aqui que eu adoro. Aqui que eu ofereço o holocausto. É aqui que o fogo desce. E é aqui que Deus manifesta o nome. Então o que nos diferencia dos demais é porque Deus mora dentro de você. Mas o Sansão perde uma grande oportunidade, porque ele quebra o pacto com Deus, e aí Deus se retira dele, e ele acaba se tornando um homem comum. E eu não penso, irmão, que um crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e que o Espírito de Deus veio morar dentro dele, que ele seja uma pessoa. Isso tem me preocupado, porque eu tenho visto muito crente comum. Eu tenho lidado com muitos crentes comuns. São crentes, irmão, que perderam a noção do que é a terra e o céu. Parece que esqueceram, irmão, que Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja e nós fazemos parte dela. Pessoas que estão no mundo, mas hoje em dia ser crente, ser gospel, vira uma coisa mais comum e natural. Mas não é, irmão. Você não é comum. Deus mora dentro de você. Deus habita dentro de você. Ainda que você seja uma pessoa doente, tenha problemas como qualquer, mas Deus mora dentro de você. Jesus não escolheu super-homens. Jesus escolheu homens simples. Mas Pedro, por exemplo, era um simples pescador. Mas Pedro um dia, irmão, na ousadia de Deus, ele andou por sobre a
água. Pedro era um homem comum, como eu e você. Mas Pedro, depois de ter tido um encontro verdadeiro e profundo com Jesus, ele andava, e a Bíblia é bem clara em dizer que aonde a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Paulo era um homem como eu e você. Se você visse Paulo hoje, você não daria nada por ele. Até porque o nome que ele usava, Paulo, significa pequeno. Ele não era um grande homem, mas era um homem de grande comunhão com Deus, de maneira que quando Paulo não podia ir, e a Bíblia relata que quando Paulo está lá em Éfeso, irmão, e ele lá em Éfeso, Deus operou milagres extraordinários, de maneira que quando Paulo não podia ir, Paulo ele dava os seus lenços, ou então o seu avental. Qual avental? O que era isso? A capa que Paulo usava, o taligador. Ele dava o tali dele, ele dizia: leva lá, eu sou homem de Deus, e se eu sou homem de Deus, você vai chegar lá e o demônio vai sair. E eu quero dizer uma coisa para você: vocês podem ser simples e comum, mas olha, irmão, tem uma coisa que a arma não bota para correr, tem uma coisa que a autoridade não bota para correr, os demônios. Mas um crente cheio do Espírito Santo, o diabo vai embora, ele não suporta. Mas eu tenho, irmão, visto muitos crentes tornar crentes comuns. Tenho lidado com crentes, me perdoe me dizer isso, mas crentes, irmão, que perderam a noção de que o pai da mentira é o diabo, e mente na maior naturalidade, como se isso fosse algo comum, e não é, irmão. A Bíblia não mudou, a Bíblia continua a ser a mesma. Quem mente é filho do diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. Crentes que vivem uma vida como se não fosse crente, irmão, esquece que Deus mora dentro dele. Isso aqui só é igreja porque você está aqui. Se vocês saírem daqui, isso pode virar um boteco, bordel e até um motel. Você sabe por que esse lugar aqui é consagrado, é santo? Porque aqui existem santos, homens e mulheres de Deus, que Deus habita dentro deles. Sansão perdeu essa noção, e aí ele se torna um homem comum. E a primeira coisa que acontece com ele quando ele se torna um homem comum é que o adversário faz o quê? Vaza seus olhos. Ele perde a visão. Quando o crente se torna comum, ele perde a visão das coisas de Deus. Ele não consegue mais ver Deus está ali, ou Deus está aqui, Deus está falando, ele não consegue mais ver. Sansão era um juiz. O juiz naquela época era chamado de pastores. Eles arrebanhavam e cuidavam do povo de Deus. E Sansão, na condição de um pastor de Deus, Sansão agora vai fazer o quê? Ele vai trabalhar no lugar de um animal, de um jumento. E Sansão ficava rodando com aquele moinho, irmão, e era muito pesado, fazendo um trabalho de jumento. Os filisteus chamam Sansão para uma festa pagã, de adoração a Dagon. E diz: traz o Sansão aí para alegar a gente. Cadê aquele que matava os nossos, que destruía, que era o forte? Cadê? Eu quero dizer para você nessa noite aí, primeira palavra para falar para mim: se você se tornar comum, as pessoas vão apontar você e vão dizer: você não é crente. Você não é um crente. Você não é uma crente. E vão zombar, como fizeram comigo.
E ele passa do estágio de pastor a palhaço. Não é esse que Deus quer para mim e para você. Não foi isso que Deus chamou eu e você para ser. Deus nos chamou para ser habitat dele. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele estaria conosco, lá em Apocalipse a expressão Jesus ele veio habitar, e a palavra habitar no grego é tabernacular, é esquema no grego, é morar dentro de nós. Jesus está aqui dentro. Aonde eu vou, Jesus vai comigo. Aonde eu entro, Jesus entra comigo. Você pode ser comum, você pode ser uma pessoa comum, mas eu tenho certeza, irmão, que aonde você bota a sua mão, se você orar pelo enfermo com fé, Deus o curará. E isso é coisa que a autoridade não faz, médico não pode fazer. Então entenda uma coisa nessa noite: o recado de Deus para mim e para você é que nós não somos homens e mulheres comuns, irmão, e Deus não quer isso para nós. Nós somos servos de Deus, filhos do Altíssimo, habitantes do Espírito Santo, ungidos de Deus. Nós, irmão, somos a eleita de Deus, os escolhidos de Deus, alguém que Deus chamou nessa terra para que você chame outros para herdar o reino de Deus. O adversário vazou seus olhos. No texto original hebraico a gente percebe que não foi simplesmente furado os olhos, mas foi arrancado. Os globos oculares dos olhos de Sansão foram arrancados. Sabe por quê? Porque Sansão brincou com as coisas de Deus. Ele não vai dar suas mãos. É muito sério, irmão, o que eu estou falando aqui para você nessa noite. É muito sério quando brinca-se com as coisas de Deus. Um dia ele diz aos seus filhos: meus filhos, se Deus estiver com vocês, vocês podem vencer qualquer batalha. Glória a Deus. Aleluia. Mas se Deus se pôr como o seu adversário, aí eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se for o inverso, irmão, se Deus for contra mim e você, quem será por nós? Quando Balaão vai amaldiçoar o povo de Deus, você sabe o que aconteceu ali? Balaão vai amaldiçoar o povo. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele se apresenta no caminho como o adversário de Balaão. O próprio Deus se levantou contra Balaão porque ele estava indo amaldiçoar o seu povo. Se Deus estiver comigo e com você, irmão, nada nos poderá parar. Aí nós vamos dizer como disse Paulo: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo.
Esse alvo é o céu. Eu posso não ter muita coisa nessa terra, meu irmão, mas eu um dia vou chegar no céu. Eu posso não conseguir granjear riqueza e muitas coisas, mas um dia eu vou chegar no céu. Eu quero encontrar você lá. E você dizer para mim, valeu a pena, pastor. Valeu a pena não ser comum. Valeu a pena ser criticado, as pessoas falarem mal, dizer que eu queria ser um santarrão. Mas hoje eu estou aqui. Às vezes a pessoa pode criticar, te julgar, mas eu tenho certeza, se Deus estiver na sua vida, ela vai te chamar para orar por ela. Ela sabe que você tem uma diferença. É outra diferença. É porque o Espírito de Deus hoje ele não vem e vai, não. Ele habita dentro de mim, de você. Não seja comum. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Oh, meu Deus. Espírito de Deus. Se tu estás nessa palavra, e foi o Senhor que mandou pregar essa palavra aqui, eu te peço, começa a visitar os crentes que não são comuns aqui nesse lugar. Começa a visitar os templos teus que estão aqui dentro, meu Deus. Espírito Santo, eu sei, tem gente aqui, olha, que é tremendamente usado pelo Senhor. Eu sei que há pessoas nesse lugar que são, olha, ferramentas poderosas na palma do corpo. E eu te peço, ó Deus, comece a visitar esses crentes.